Conheça a incrível história do ex-jogador de futebol centroavante Francisco Castro Gonçalves, o popular Chiquinho Castro. Nasceu na cidade mineira de Itajubá, no dia 27 de janeiro de 1941. Começou suas atividades esportivas jogando de centroavante, das equipes de Itajubá, Infanto Juvenil do Flamenguinho, e Huracan Futebol Clube, Itajubense Esporte Clube. Chiquinho Castro, jogador de pé ambidestro e com muita intimidade com a bola. Chiquinho Castro jogou de centroavante e com titularidade absoluta na equipe do Itajubense Esporte Clube. Conquistou diversos títulos em campeonatos promovidos pela entidade máxima do futebol da cidade de Itajubá, Liga Itajubense de Futebol, fundada e já filiada na Federação Mineira de Futebol no dia 17 de junho do ano 1937. Pelo baluarte desportista, empresário e personalidade ilustre da sociedade itajubense Senhor Luiz Gomes da Silva, o popular Pitão, já saudoso. Chiquinho Castro, devido seu talento, jogou também na seleção itajubense de futebol, e no combinado do Huracan Futebol Clube, que representava a Liga Itajubense de Futebol em diversas ocasiões. Nos anos 50 e 60, o futebol da região do sul de Minas era muito forte e grandes equipes de futebol do Rio de Janeiro, São Paulo e da nossa capital, e seleção brasileira de futebol costumavam treinar nas cidades da região em busca de novos talentos. Em jogo-treino realizado na cidade de Itajubá, a seleção brasileira olímpica de futebol foi derrotada por 4-3 pela seleção itajubense de futebol, com 4 gols belíssimos do centroavante Chiquinho Castro. Chiquinho Castro, devido ter marcado os gols e ser destaque do jogo, despertou a atenção do treinador da seleção brasileira olímpica Vicente Feola, também campeão do mundo com seleção brasileira principal no ano 1958, já saudoso. Vicente Feola fez convite ao Chiquinho Castro para compor ao elenco da Seleção Brasileira Olímpica de Futebol. Chiquinho Castro com muita honra aceitou o convite e, cheio de muitos sonhos, lá se foi representar Itajubá e o Brasil nos Jogos Olímpicos de Roma, Itália, no ano 1960. Chiquinho Castro jogou e com muita maestria na goleada da Seleção Brasileira Olímpica de Futebol 5, Seleção Olímpica de Futebol Chinesa 0, e teve com maior honra em toda sua carreira brilhante de jogador de futebol em ser o único atleta olímpico da cidade de Itajubá e ter jogado com Gerson, que posteriormente chamado de Canhotinha de Ouro, e tricampeão mundial pela seleção brasileira, principal título conquistado na Copa do Mundo do ano 1970. A Seleção Brasileira Olímpica de Futebol não obteve sucesso e foi eliminada dos Jogos Olímpicos realizados em Roma, Itália, no ano 1960. Chiquinho Castro, após a eliminação juntamente com a delegação da Seleção Brasileira Olímpica de Futebol, ter retornado ao Brasil. E na sua cidade natal Itajubá, MG, prosseguiu com seus estudos. E obtendo êxito e formou no ano 1964, engenheiro eletromecânico no Instituto Eletrotécnico de Itajubá, IEI, que posteriormente mudou de denominação, passando a ser chamado Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, que nos dias atuais tem a nova denominação Universidade Federal de Engenharia de Itajubá, Unifei. Chiquinho Castro, juntamente com os 6 irmãos, também chamados os famosos Irmãos Castro, contribuíram para que o futebol itajubense atingisse o seu patamar elevado, jogando na equipe do Itajubense Esporte Clube, seleção da Liga Itajubense de Futebol, e combinado Huracan Futebol Clube, que sempre representava a nossa cidade, também jogando contra as equipes profissionais do Rio de Janeiro, São Paulo, e de nossa capital Belo Horizonte, e equipe internacional Dinamo de Bucareste, Romênia, que vinham fazer suas pré-temporadas na cidade de Itajubá, MG. A diretoria e sócios do Clube Social Campestre Itajubense prestaram justa homenagem, devido relevantes trabalhos realizados no futebol itajubense, e ser o único atleta olímpico jogador de futebol, e ter jogado na Seleção Brasileira Olímpica, e ter vestido a camisa amarelinha número 19, e recebeu como reconhecimento placa em seu nome, que foi descerrada em um lugar estratégico do Campus Society da entidade, com presença de diversas autoridades, desportistas, fãs, amigos, familiares, com a presença marcante do homenageado in loco Francisco Gonçalves Castro, o popular Chiquinho Castro.
Chiquinho Castro, com formação em engenheiro eletromecânico e já aposentado, possui uma família muito bem estruturada e com seus 84 anos e muito bem vividos. Reside na cidade de Santos, São Paulo, formações extraídos de site nas redes sociais e com parceria do Baluarte Desportista. Ricardo Villanova, Gilbertinho, ex-jogador de futebol, zagueiro central com vários títulos conquistados jogando na equipe do Huracan Futebol Clube. Peraces, lateral esquerdo da equipe Itajubense Esporte Clube, também conhecido como equipe Canarinho de Ouro da cidade de Itajubá. Irmão do craque Chiquinho Castro. Tostão, atacante das equipes Sessentões, América Futebol Clube, Huracan Futebol Clube e Macalé. Ambos membros do grupo Frente Esportiva da cidade de Itajubá, Minas Gerais.